E aí pessoal, tudo bem? Já faz um bom tempo, né, que eu não trago vídeo pra vocês. E eu até tinha feito bastante vídeo, mas acabei perdendo alguns, né? Então até que eu reponha, que eu resolva gravar tudo de novo, vai levar um tempo, né? Mas hoje, excepcionalmente, eu tive que trazer para vocês esse vídeo aqui sobre Saint Seiya. É uma homenagem, né? Porque nesse dia 3 de dezembro é o aniversário de Saint Seiya, né? É o dia da primeira publicação, né? De Saint Seiya, do primeiro mangá, né? E não podia deixar de trazer, né, esse vídeo, e eu resolvi mostrar para vocês um pouquinho da história de Saint Seiya, né? Especialmente as revistas, né? A Weekly Shonen Jump, que é uma revista tradicional japonesa que existe até hoje, né? Muitos grandes sucessos dos shonen, né, desse estilo de mangá para garotos, ela existe ainda hoje, essa revista, né? Já saiu Dragon Ball, o Bleach, One Piece, né? Muitos outros. Então, Saint Seiya começou nessa edição aqui, que ela é a edição número... Ela é uma edição combinada, né? 1 e 2 de 1986, mas na verdade a data de publicação dela foi no dia 3 de dezembro, né, de 85. Então, mas na verdade essa aqui não é a primeira vez que Seiya aparece na história, né? Na revista anterior, né, do mês anterior, aliás da semana anterior, porque essa revista ela é semanal, né, ela já anunciava a vinda de Saint Seiya, né? Essa revista aqui é do dia 26 de novembro, foi a primeira vez que apareceu Saint Seiya, né? E ela já anunciava a publicação do mangá, né? Essa publicação aqui, ó. Você vê que é a data da próxima edição, dia 3 de dezembro, né? E aqui você vê o Seiya em destaque, né? Ficou bacana, né? Então essa aqui foi a primeira vez que Seiya de fato apareceu, né? Tem outra imagem aqui um pouco antes, que também é anúncio da próxima edição. Aqui vocês podem ver, né, como é que é uma Shonen Jump, né? Não conheço muito dos mangás dessa época não aqui, da qual fazia parte Saint Seiya, né? Você vê que tem algumas páginas de cores diferentes, né? Ó, essa aqui também é a imagem do Seiya, mais legal até, né? Era um grande destaque. Kurumada já era famoso, né, na Weekly Shonen Jump. Já tinha publicado em Kakeiro, enfim, já era um cara conhecido. Então a obra era bem aguardada, bem anunciada, né? Você vê que basicamente é a mesma cara do Seiya da primeira edição, né? Então aqui você vê ela numa cor diferente, né? A primeira edição de Saint Seiya, as páginas dela, né, elas foram publicadas no Kanzenban, que está saindo inclusive aqui no Brasil da JBC, né? Então a primeira página era colorida, né? As primeiras páginas eram coloridas, mas a maioria eram avermelhadas, né, como vocês vão ver. Aqui colorida ainda, né, os primeiros capítulos. Aqui, bonita, né, essa imagem. Quando eu fui na exposição dos 30 anos de Saint Seiya lá no Japão, tinha a original, essa imagem aqui sem essas letras e tal, os kanjis, sem o logotipo, pura, a imagem limpa, né, em exposição original, que o Kurumada desenhou na época, né. Eles sempre tinham coisas de sorteios e tal, enfim, era uma revista cheia de publicidade, né, de coisas da época, não escolheu nada a ver, né. Aqui um questionáriozinho que as pessoas destacavam e mandavam, dizendo que o seu mangá preferido e tal. Isso aqui determinava a vida do mangá, né, naquela época. Aqui, ó, os primeiros capítulos de Saint Seiya, são páginas avermelhadas, né?
depois daquelas coloridas, era uma qualidade até diferente de papel. Aqui é um papel mais jornal, né? E aqui era um papel mais tipo de revista, né? Mesmo. E aqui era mais papel de jornal. Todas essas páginas aqui, como eu falei, elas foram transportadas para a versão Kanzenban, né? Para o Kanzenban, que é a versão de luxo do mangá, né? Então, o capítulo era basicamente Atena e os cavaleiros, a lenda dos cavaleiros, né? A Iólia, o mestre, o Seiya, a Shaina. Enfim, o capítulo terminava aqui, ó. E já tinha um anúncio para a próxima edição, né? E assim ia correndo, sem ser semanalmente, né? Ó, já é o anúncio de ser a próxima edição, tá vendo? Também tinha no final aqui, ó, mensagenzinha do Kurumada, né? Essa é a primeira edição, né? Eu tenho até, ela tá até bem conservada, né? E a edição em que que Saint Seiya foi anunciado, o começo de Saint Seiya, né? Então, daí em diante, a Weekly Shonen Jump trouxe Saint Seiya algumas vezes em destaque na capa. Não era sempre. Às vezes tinha Saint Seiya junto com outros personagens, o próprio Kurumada aparecia em algumas capas, né? Mas de fato, Seiya só apareceu, os personagens de Saint Seiya só apareceram na capa como destaque em 11 edições, né? E aqui eu trouxe ela só para mostrar rapidinho para vocês. Essa aqui eu gosto muito, porque é a que traz o anúncio do anime, né? Foi um pouco tempo depois, né? No ano de 86 ainda, no mesmo ano, na edição 45, eles anunciaram o início do anime, né? Então aqui você vê o pôster, né? O anúncio. Você vê que é aquela famosa imagem do Seiya com a armadura, a cor vermelha, né? É um dos protótipos. Aqui imagens, um pôster do anime, né? Que fica meio complicado para mostrar para vocês aqui. Não posso mexer muito a câmera, mas você vê que tem o Kurumada na Toei Animation. Ó. Tinha vários brindes da equipe, o staff, o elenco. Tinha vários brindes que eles sorteavam ao elenco aqui dos dubladores, dos atores de voz, né? Aqui uma imagem com a letra da música do Pegasus Fantasy, né? E esse aqui era a batalha contra o Mist, né? Ainda estava nessa fase aqui. Quando o anime foi anunciado, o Seiya estava enfrentando o Ikki contra os Cavaleiros Negros, né? Também. Então foi muito rápido o anúncio do anime, a decisão dele. Você vê aqui as páginas coloridas, né? Enfim, como eu falei, só para dar uma amostra para vocês, né? Qualquer coisa, se vocês tiverem muito interesse, eu posso mostrar revista por revista e tal. Eu tenho muitas Weekly Shonen Jump, mas eu tenho as principais de Saint Seiya também, né? Então, essa outra aqui é a edição número 7 de 87, né? Esse aqui já traz a luta do Shiryu vs Walball, né? Páginas coloridas também. Beautiful Wars. Shiryu vs Walball, né? Aí, como eu falei, né? A maioria dessas edições que vinha com páginas coloridas, nem tudo era colorido totalmente, né? O resto era tudo assim, ó, avermelhado. Bom, essa edição aqui é a edição 13 de 87, ela é muito rara também. É a edição que traz o Gaiden, né, de Saint Seiya, o primeiro, uma história alternativa, né? Enquanto a história estava correndo, na mesma edição eles publicavam a história do Shaka, que apresentava, né, quem é Shaka, né? Então Gaiden se chama Shaka.
E ele mostra o encontro do Shaka com o Ikki, da Rainha da Morte, né? De fato, apesar de Seiya estar na capa, né, não era o destaque das páginas coloridas, infelizmente, né? Aqui você vê, ó, a história principal que estava rolando, né? Tava rolando o Aiolia versus o Seiya, né? Aqui. E aí ele decide voltar ao santuário, né? Enquanto os cavaleiros também estão se preparando para ir para o santuário, né? Então ele resolve ir no santuário para peitar o mestre. Pela história que ele ouviu, né? Da Saori e tal, sobre o Aiolos, a verdade que ele não conhecia. Ele achava que o irmão, o Aiolos, era traidor, né? Então o Aiolia foi até o santuário para tomar satisfações, né? Com o mestre. Nesse capítulo, o Shaka aparece, né? Para enfrentar o Aiolos. Então, enquanto a história principal estava rolando aqui, né? Eles publicaram, Dragon Ball. Então, eles publicaram uma história extra, né? Tá aqui. A história Memorial Story, né? Shaka. Que é um capítulo à parte, né? Que mostra o Ikki derrotando os Cavaleiros Negros, né? Depois de derrotar o mestre dele. Ele vai enfrentando os Cavaleiros Negros até enfrentar o Django também. Enfrenta cada um dos Cavaleiros Negros, né? Enfrenta o Django para finalmente ele conseguir a armadura de Fênix, né? E aí, depois que ele derrota o Django, aparece o Shaka, né? Então essa foi o primeiro contato do Shaka com o Ikki, que aconteceu só no mangá, né? Mas depois esse capítulo foi incluído na história principal, né? O volume 4 saiu depois, então eles puderam encaixar na hora que o Ikki estava enfrentando os Cavaleiros Negros. Então no Brasil quase não se nota que é uma história lateral, né? Que é uma história paralela aos acontecimentos, né? Mas é especial essa revista por causa disso. Bom, vamos dar uma acelerada. Aqui a próxima é a 20 de 87, do ano de 87. O ano de 87 teve muitas capas de Saint Seiya. Era o ano realmente que a história estava no auge, né? Em 87 e 88, eu diria. Aqui eles vêm com esses brindes e tal. A capa eu sei de Sagitário, né? Mas é mais uma daquelas edições em que a capa é destaque, mas Seiya não tem páginas coloridas, infelizmente. Dragon Ball. Capitão Tsubasa, né? Isso que é o vulgo Super Campeões aqui no Brasil, né? Octono Ken. Dragon Ball. Aqui, esse capítulo já é 12 casas, né? Então aqui já tá rolando a batalha na Casa de Touro, tá vendo? E aí o título do capítulo ele vem com o esquema do Ptolemy de flecha, né? Que é um personagem que apareceu no comecinho das 12 casas, atacando flecha na Saori e tal, né? Você vê que não tem página colorida, né? Tem algumas curiosidades desse capítulo aqui, mas como eu falei, depois eu mostro em outra ocasião. Outra capa de Saint Seiya, a edição 40, né, de 1987. Você vê aqui o mestre, né? O Seiya. Aqui já tem página colorida, tá vendo? Aqui é Yoga versus Milo, né? Casa de Escorpião. E aqui vem essa imagem legal dos 12 Cavaleiros de Ouro. Maçã cromada. Legal, né? O Kiki aqui. Essa imagem ficou muito batida, depois ela apareceu várias vezes. O curioso dessa imagem aqui é que você vê, ó, vou aproximar aqui para vocês verem. Aqui você vê a primeira imagem do Afrodite e do Shura, como eram diferentes, ó.
O Shura nem tinha o cabelo como ele tinha antes, era mais parecido com o Elmo que ele ganhou no anime, né? Era um cabelo meio estranho. E o Afrodite nem sinal da cara dele, né? Então, essa imagem é muito conhecida. Aqui, o Yoga versus o Milo, né? Você vê o Yoga fazendo as suas dancinhas também. Que é uma coisa que veio do anime, mas que por nada gostou. Né? Aqui, o Milo versus o Yoga, né? Mais propaganda. Até que volta o capítulo, né? Como eu falei pra vocês, páginas avermelhadas, né? Próxima. Esse aqui, Shura vs Shiryu, né? É a edição 45 de 87, né? Esse aqui também não tem. Aqui mais o destaque é outro anime, outro mangá. Não é o Saint Seiya. As páginas coloridas não são de Saint Seiya, né? Meio chato isso, né? Imagina você ver a página lá imagina na época o pessoal comprando e indo atrás vendo Saint Seiya em destaque, quando vai ver não tem página colorida, né? Assim, no começo tal, com pôster, que era a grande graça, né? De você ter um mangá em destaque. Só folheando aqui para chegar no capítulo e depois vocês vão dando uma olhada como é que é a revista, né? Na verdade eu acho que eu já passei. Segundo o índice, a gente viu aqui, ó, Saint Seiya. Dragon Ball. Aqui, Shura versus Shiryu. É tão assim, né? Tão igual, tão simples o capítulo que passa batido. Mas ó, a ilustração ficou legal. Shiryu versus Shura, né? Bem bacana. Próxima. Aqui. Essa aqui não é uma edição de Saint Seiya, né? Ela não é que tem destaque em Saint Seiya. Tem o Yoga na lombada, né? Edição 13 de 88. O Seiya aparece bem aqui no cantinho, na verdade, com os outros personagens na edição comemorativa, né? Porém, eu quis mostrar essa revista porque ela, apesar de não ter Saint Seiya em destaque, ela tem o anúncio do filme, né? Da Batalha dos Deuses, que era o segundo filme de Saint Seiya da época, né? Aqui inclusive mostra os esboços dos personagens feitos pelo Kurumada, né? Que eles aparecem no filme, né? Tá até a tradução tá na Tizen também. Procura lá, eu vou deixar o link embaixo. Eu já fiz a tradução disso há muitos anos atrás. Então, Dragon Ball, né? Mas ela também é especial, na verdade, né? Não só por isso, mas ela também é especial porque ela tem um Gaiden de Saint Seiya, né? Ela conclui a saga das 12 casas. Ela conclui a saga das 12 casas e ela aqui já começa de fato mostrando esse capítulo, ó, Natasha no País do Gelo, ó, ou Natácia, né? Que é o outro Gaiden da história de Saint Seiya, do clássico, né?
você vê aqui o Yoga enfrentando os Guerreiros Azuis, né? Que é uma história bem parecida com o começo do filme, Batalha dos Deuses, né? O Yoga atende a um chamado, um pedido de socorro no filme, né? Ele vai para Asgard, aqui ele também vai para Bulgrad, né? E usa execução aurora e tal, enfim, é uma história que é meio deslocada dentro da linha do mangá, é muito difícil você conseguir encaixar ela, né? Mas ela existe aqui e ela é colocada no mangá. Você vê aqui que ao mesmo tempo ela acontece antes, ela foi publicada antes mesmo do capítulo principal, ao contrário do capítulo do Shaka, né, que veio depois. Então ela foi publicada antes desse capítulo que encerra as 12 casas, né? Que mostra o Seiya versus o Saga aqui, né? E aí os cavaleiros no santuário, o último relógio se apagando, e o Seiya usa o escudo para exorcizar o Saga, né, e salvar Athena. Então aqui termina o capítulo, já perto do final das 12 casas, né? É como se o Gaiden fosse feito mesmo só por causa do filme, né? Foi lançado na época do lançamento do filme. E aqui, mais uma edição. Essa aqui é de 88, né? É o número 18. Tem o Seiya com a armadura de Sagitário. E eu acho que essa também não é uma daquelas. Essa aqui também não é uma daquelas revistas que trazem destaque de Saint Seiya. Não mesmo, que não começou, né? Já. Dragon Ball. Pra quem gosta. Aqui é a saga de Poseidon, né? Sorrento. Esquema de aqui fala do Sorrento. Aqui ele vai tentar matar os cavaleiros, né? E o Aldebaran impede. Aqui a edição número 28 de 1988. O vídeo já está ficando bem longo, então eu não vou me alongar muito aqui. Aqui tem um anúnciozinho com o Shiryu. Aqui também, ainda como é o ano de 88, ainda é a saga de Poseidon, né? E aqui já é Shun versus o Yo de Scylla. Aqui inclusive tem a escama dele. Shun usando as técnicas da corrente para destruir as bestas de Scylla, né? Os capítulos eram muito curtinhos, né? Tinha em torno de 20 páginas, então piscou, já tinha acabado o capítulo. A edição número 51 de 88, né? Seiya versus o Poseidon, né? O dinossauro não tem nada a ver, é outra coisa. Essa aqui, você vê, também não é uma edição de destaque de Saint Seiya, né? Tem a capa, mas as páginas não tem, né? O que interessa, Dragon Ball aqui também. Nessa época eles estavam anunciando já a Anime Special, né? A número 2, a Jump Gold Selection, que era a bíblia do anime, né? Do anime clássico. E aqui ao final já está chegando perto dos finalmente de Poseidon, né? E aqui você vê o Seiya enfrentando o Poseidon, que é o que tem o destaque da capa, né? Ele apontando a flecha para ele e tal, né? A flecha volta, aquela coisa toda, né? A Shaina se sacrificando. Encerra o capítulo com ela dizendo que vai servir de escudo para o Seiya. E a última Weekly Shonen Jump que trouxe Saint Seiya em destaque foi essa aqui, né? É a número 29 de 89. Ainda não estava, né? Não era o fim de Saint Seiya ainda, mas eles nunca mais deram destaque. Seiya aparecia em outras capas, como eu falei, né? Como uma participação pequena e tal, mas um destaque mesmo de capa, essa foi a última, né? O que foi até bem injusto, porque nem no capítulo final de Saint Seiya deram capa, né? Aqui já era a saga de Hades, né? Comecinho da saga de Hades, você vê que o verme, né?
Time. Era uma batalha na casa de Leão. O Aiolia versus o Valheim. Era muito no comecinho, né? Então, mas Sensei acabou mesmo na V-Jump. V-Jump, que também é uma revista que existe até hoje. Essa aqui é uma edição especial na época. Não estava ainda contando oficialmente, mas era uma V-Jump, era a primeira, né? E Sensei está aqui, ó, bem quietinho aqui. E é uma edição com um monte de coisa, Dragon Quest, enfim. O Akira Toriyama aqui, a história dele. Ela tem até um formato diferente da Shonen Jump, pra vocês compararem. Menor, né? As V-Jumps hoje em dia não são assim, né? E aí, Sensei, apesar de não ter a capa de Sensei, a Sensei tinha muitas páginas floridas aqui, ó. Aqui tinha um anúncio dos OVAs da saga de Hades na década de 90, que nunca foram lançados naquela época, né? Já tinha até o CD. Aqui o destaque do capítulo final, o verdadeiro final de Sensei, a armadura de Athena, uma mensagem final do Kurumada, né? E o capítulo, né? Que era em preto e branco, né? Com as fichas dos personagens do lado, ó, dos espectros. E assim, né, chegava ao fim a saga de Hades nessa edição, tá vendo? Era o fim mesmo. E tinha uma enciclopédiazinha, né, uma coisa sobre as armaduras e tal, pontos da história, para quem pegou a revista pela primeira vez e não conhecia ainda Sensei, ter uma noção do que era, né? Qual era a importância disso. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa mini celebração de Sensei, né, do aniversário. E eu espero trazer muito mais coisas para vocês, né? Vou voltando aqui aos pouquinhos, tá? Então, se gostaram, não esqueçam de dar um like e compartilhem também, certo? Até a próxima. Tchau!